Ela tirou a própria visão com um produto ácido para limpar ralo de banheiro, porque se identificava como uma pessoa cega. Já esse homem largou os 7 filhos e a esposa porque acredita ser uma menininha de 6 anos de idade. Já essa mulher norueguesa se identifica como um cavalo. E o que dizer dessa jovem americana que adora ser tratada como uma cachorra? O que esses casos e outros tão chocantes que você verá até o final desse vídeo tem a ver com o que disse o apóstolo Paulo acerca dos finais dos tempos? A transespécie é um termo usado para descrever pessoas que não se identificam como humanos, mas como uma espécie animal. Essas pessoas sentem que estão presas em corpos que não lhes pertencem e reconfiguram seu sexo, o seu gênero e a sua identidade para lutar em espaços sociais, políticos e jurídicos. A pesquisa científica sobre a transespécie é limitada. No entanto, existem estudos que investigam a estrutura cerebral de pessoas transgêneros que podem fornecer informações sobre a neurologia por trás da identidade transespécie. Além disso, a licantropia clínica é um fenômeno psicológico em que as pessoas acreditam que conseguem se transformar em animais, especialmente lobisomens. Já o transgênero é um termo que se refere à pessoa cuja identidade de gênero difere do sexo que lhe foi atribuído ao nascer. Por exemplo, uma pessoa pode nascer com características físicas tipicamente masculinas, mas se identificar e viver como uma mulher. Mas não está limitado a pessoas que são transexuais, não binárias, de gênero fluido, entre outras. Quando olhamos para a Bíblia, descobrimos que esses conceitos e comportamentos vão de encontro à palavra de Deus. O diabo tem trabalhado incansavelmente para descaracterizar o ser humano, fazer com que ele perca a sua identidade, a imagem de Deus projetada no homem, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança de Deus aqui referem-se às qualidades imateriais que nos diferencia de todas as outras criaturas, como a nossa capacidade moral, racional, espiritual e emocional. Isso significa que fomos criados para refletir e representar Deus na terra e para ter um relacionamento com Ele. O texto diz ainda que os seres humanos devem dominar sobre todas as outras criaturas da terra. E isso tem sido entendido como um chamado para os seres humanos serem bons mordomos da criação de Deus. Mas o homem, por não ouvir a voz do seu Criador, acaba sendo enganado pelo diabo e ultrapassa todos os limites para se comportar dessa forma. Essa vontade, esse desejo dessa norueguesa, conhecida como a mulher cavalo, nem ela mesma sabe explicar o porquê. Já no Brasil, Raio Gama, um performer e designer de acessórios que passa a maior parte do tempo com a máscara de cachorro, diz que se sente mais à vontade quando usa o acessório que se assemelha a um cão da raça Doberman. A primeira vez que o performer e designer de acessórios colocou o rosto de cachorro, ele disse que foi como se o mundo finalmente fizesse sentido. Mudou tudo para mim, disse ele em uma entrevista. O artista fala que usa o rosto de cachorro, feito por ele mesmo, a maior parte do tempo. Eu durmo, como passo o dia inteiro com essa máscara, só tiro para tomar banho, falou ele. Gama vai ao mercado e faz os seus afazeres com essa cara de pelúcia e fica bastante chateado com quem tenta arrancar a máscara à força. Já essa americana se chama Dani
de 26 anos, de Tucson, no Arizona, e diz que se sente muito bem quando se comporta como uma cachorrinha e encontrou uma alma gêmea em seu dono, Jack, de 31 anos, que é o seu namorado. Dani tem uma variedade de coleiras e correntes que ela compra em lojas de animais da vida real. Dani responde a comandos como senta, fica e até come comidas de cachorro entregues a ela por Jack, o seu namorado. A dupla construiu uma base de fãs leais no Instagram e no TikTok. E apesar dos comentários negativos que às vezes recebem, eles não têm planos de parar de agir assim tão cedo. Mas um dos casos mais escabrosos é dessa jovem que usou um produto ácido de limpar ralo de banheiro para ficar completamente cega, porque se identificava assim. E diz que hoje está feliz. Eu acredito que deveria ter nascido cega. E eu sou feliz do jeito que eu sou. Eu tenho alguns arrependimentos sobre a maneira como fiz isso. Mas no fim, eu estou feliz como estou. Dr. Phil, com todo respeito a Jewel, mas eu estou tendo muita dificuldade. Muita dificuldade de sentar tão perto de alguém que se traumatizou, se machucou. Fizemos um juramento na medicina para ajudar as pessoas. Vemos tragédias horríveis todos os dias com médicos e pessoas que dariam qualquer coisa para voltar e restaurar a sua visão, sua saúde. Meu coração está batendo fora do meu peito. Eu não consigo nem entender as emoções que estou sentindo porque ouvi alguém dizer que sempre achei que deveria ser cego. Bem, eu sempre senti que deveria ser a rainha da Inglaterra. Mas eu não vou me tornar a rainha da Inglaterra. Já a história do canadense Paul é um pouco diferente da maioria das outras sobre identidade sexual conhecidas. Esse homem abandonou a mulher, os 7 filhos, porque passou a se identificar como uma menina de 6 anos de idade. Ainda no Brasil, a artista pernambucana que se identifica como transalien, Ana Gisele, usa diferentes acessórios e máscaras no seu dia a dia. Ela não se identifica com a sua forma humana porque se sente uma alienígena e diz: nunca me senti pertencente deste mundo, tanto em crenças quanto em convicções mundanas. Me sinto uma estrangeira em qualquer lugar onde esteja, disse ela. Quando abrimos a Bíblia, percebemos o caminho perigoso que o homem está trilhando, desafiando a Deus e até a própria ciência. A Bíblia deixa isso muito claro em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E quando o homem se levanta contra aquilo que Deus estabeleceu, a própria Bíblia revela o final das coisas. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, dos versos 21 ao 25. Eles sabem quem Deus é, mas não lhes dão a glória que ele merece, e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Estamos num campo de batalha. De um lado estão aqueles que acham que podem quebrar todos os paradigmas estabelecidos pela Bíblia, pela palavra de Deus e pela ciência.
que podem destruir toda uma cultura judaico-cristã de valores, de ética, de princípios. Como disse o filósofo marxista italiano Antonio Gramsci em Cadernos do Cárcere, não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. Um pensamento desses deixa muito claro o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 6, dos versos 12 ao 17, que diz: pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Existe um plano em andamento, um projeto declarado de destruição do homem como portador da imagem e semelhança de Deus. E isso está muito claro no pensamento de Antonio Gramsci, quando disse: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar sua música, sua arte, sua literatura contra eles próprios. Já a filósofa americana Judith Butler, no seu livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, também deixou muito claro qual é o plano. Devemos acabar com toda e qualquer classificação sexual. Não podemos mais considerar pessoas como sendo naturalmente homens ou mulheres. O que determina o que somos enquanto gênero sexual são as nossas vontades. Para o jornalista Ila Topper, usar a palavra gênero para descrever estereótipos associados ao sexo é um erro. Segundo ele, gênero tem vários significados em espanhol, como também no português. Pode descrever uma categoria de animais, por exemplo, o gênero bovino. Pode ser simplesmente sinônimo de mercadoria, como gênero alimentício, e pode ser usado para categorias gramaticais, mas nunca significa sexo, afirmou. Para ele, o uso da palavra gênero em expressões como violência de gênero, enfoque de gênero e identidade de gênero é uma armadilha em que o feminismo caiu nos anos 1990. O patriarcado oprime as mulheres por causa do seu sexo, não por causa do seu gênero, denuncia Topper. Existem pelo menos 6.500 diferenças genéticas entre homens e mulheres. Hormônios e cirurgia não podem mudar isso. A afirmação foi feita pela pediatra Michele Cretella, que recentemente publicou um artigo sobre os perigos da ideologia de gênero para crianças e como tal doutrinação tem enganado até mesmo especialistas na sociedade atual. Segundo a profissional, que é presidente da Faculdade Americana de Pediatria, os tratamentos de transição de gênero com uso de hormônios e bloqueadores de puberdade podem causar diversos problemas nas crianças e nos adolescentes, como problemas de memória, doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, câncer e até mesmo muitos problemas emocionais. Porém, tudo isto tem sido ignorado por boa parte dos terapeutas atualmente. O sexo biológico não é atribuído, mas sim determinado na concepção pelo nosso DNA e está estampado em cada célula dos nossos corpos. A sexualidade humana é binária. Você tem um cromossomo Y, normal, que se desenvolve em um homem, ou não,
e você se transformará em uma fêmea. A doutora Michele Cretella disse ainda: se eu entrar no consultório do meu médico hoje e disser, olhe, eu sou Margaret Thatcher, meu médico vai dizer que eu estou delirando e vai me passar uma receita de antipsicóticos. No entanto, se em vez disso, preste atenção, eu entrasse no consultório e dissesse ao meu médico, eu sou um homem, sabe o que ele diria? Parabéns, você é transgênero, afirmou ela. A doutora Michele cita outro exemplo, destacando a falta de critérios médicos para julgar de forma adequada o desejo de automutilação de uma pessoa que se diz transgênero. E ela criou uma outra situação. Ela disse, por exemplo, se eu dissesse ao meu médico, doutor, eu sou suicida, porque me sinto como um amputado preso em um corpo normal. Corte, por favor, aqui a minha perna. Eu seria diagnosticada com transtorno de integridade corporal. Mas se eu entrasse no mesmo consultório do médico e dissesse, eu sou um homem e quero agendar um horário para uma mastectomia, que é uma remoção do seio dupla, meu médico prontamente me atenderia. Ora, veja bem, disse a doutora Michele, se você quer cortar uma perna ou um braço, está mentalmente doente. Mas se você quer cortar os seios, no caso das mulheres, mesmo eles estando saudáveis, ou o pênis, no caso dos homens, você simplesmente é transgênero e não há problema algum com isso, destacou ela. Enquanto isso, pelo mundo, as pessoas acreditam que nasceram em um corpo errado e se comportam de forma totalmente estranha a um ser humano. Começando pela norueguesa Ayla Kristine, que publica vídeos no Instagram onde caminha e pula como um cavalo. Por quê? Nem ela sabe explicar. E disse, algumas pessoas acham que é uma coisa muito estranha. Eu tento não pensar neles e só continuar fazendo o que eu gosto, afirmou essa norueguesa. Seu perfil se tornou um sucesso na internet e a mulher cavalo, como ficou conhecida no universo da internet, disse que está feliz em saber que seu passatempo está alegrando outras pessoas. E a história de Stanley Thornton, um jovem de 29 anos adulto que vive fingindo ser um garotinho. Ele se intitula um bebê adulto. Para muitos é um fetiche sexual, mas para ele é apenas um jeito de relaxar e viver a vida. Outro caso é da jovem norueguesa conhecida por Nano, uma mulher que afirma ser um gato preso no corpo de um humano. A jovem de 20 anos diz que percebeu que era um gato pela primeira vez aos 16 anos. Ela diz que os médicos encontraram um defeito genético em seu DNA, que ela afirma provar que é realmente um gato. Para compensar sua aparência totalmente humana, ela usa orelhas de gato, uma cauda falsa e rasteja de 4. Nano também afirma que tem a capacidade de se comunicar com gatos nascidos em corpos adequados. E o japonês Toko, que gastou 2 milhões de ienes, cerca de 76 mil reais, para se parecer com um cachorro da sua raça favorita. E a norte-americana Jenna Phillips, que largou o trabalho em um laboratório médico para viver como um cachorro e ganhar um salário superior a 100 mil dólares por mês por meio de seus vídeos. Para assistir, as pessoas pagam uma assinatura de 20 dólares só para verem uma mulher se comportando como um cachorro. E acredite, são muitos os assinantes que ela tem. E esses fatos só crescem mundo afora, apoiados por essa ideologia. Veja,